gravar um vídeo hoje aqui que eu nunca gravei, na verdade, né? Nesses anos todos de bicicross, mas dessa vez eu achei muito importante. Por quê? Primeiramente para explicar que eu não comecei a correr ontem, né? Já comecei o bicicross, eu tinha 13 anos, certo? A minha primeira competição. E durante esses anos, eu acredito que quem me conhece sabe o que eu faço dentro da pista, né? As minhas atitudes dentro da pista, como eu ganho uma prova, né? Como eu faço uma ultrapassagem, como eu respeito os meus oponentes, né? E eu procuro sempre fazer isso da forma certa, né? Sem bater em ninguém, sem machucar ninguém, sem atacar ninguém, diferente do que muitos fazem, certo? E o que acontece? O bicicross é um esporte de contato, né? E acontece vários incidentes, querendo ou não, né? E assim, eu sempre busquei fazer dessa forma, certo? Quem me respeita dentro da pista pode passar vários anos correndo comigo que eu também vou respeitar. Agora, da mesma forma, tem alguns que não respeitam, que quer bater, que quer derrubar, e aí a gente vai jogar o jogo da mesma forma, certo? Então, vou gravar esse vídeo para esclarecer alguns fatos, né, que aconteceu ontem na corrida e vou dividir ele em 5 pontos. Primeiro eu vou falar sobre o evento, né, Copa Paraíba. Segundo, eu vou falar sobre o que aconteceu na minha categoria, que muitas pessoas estavam me atacando ontem e eu de verdade nem entendi o porquê disso. Em terceiro lugar, eu vou falar da categoria 40 a 49 anos. Depois eu vou falar da Cruz de 50 mais, certo? Depois vou falar da Elite, beleza? E quando eu finalizar isso aí, eu vou falar um pouco sobre o meu ponto de vista, né? De acordo com esses regulamentos do bicicross, as regras, e falar um pouco sobre a nossa situação do bicicross, né? Atualmente no Nordeste. Então, em primeiro lugar, sobre o evento, foi uma bela inauguração, né? Na cidade de Santa Rita, Paraíba. Foi, como é que eu posso dizer, um marco histórico, né, para nós da paraibanos. Uma pista de alto nível, né? Dá para realizar grandes eventos, uma estrutura incrível. O pessoal da cidade se fez presente, um grande público, lotou a arquibancada, certo? Então só tenho a parabenizar o Lineker, Edjael, todos que se esforçaram ao máximo para que tudo desse certo dentro desse evento, certo? Só vi coisas positivas, não vi nada de negativo dentro do evento no geral. É claro que não tem como você fazer um evento e agradar a todos, né? Então pode ter acontecido algumas coisas que algumas pessoas não gostaram, mas eu sempre busco, de cada evento, levar apenas as partes positivas, certo? E nunca as partes negativas. E assim, caso você tenha algum fato que aconteceu com você em qualquer evento, eu recomendo que você sempre chegue no organizador, beleza? Fala direto com ele, para que na próxima possa ser resolvido, porque tem muita gente que fica jogando situações no vento e aí às vezes acaba até prejudicando os organizadores de evento, certo? Então, minha categoria 25 a 29 foi o que aconteceu. Primeira bateria eu larguei da raia 2, certo? Tranquilamente, mais uma corrida, menos uma, tanto faz para mim, certo? Larguei na raia 2, o atleta da raia 3 veio para jogar a bike na minha frente, né? E é normal, não tem nada contra, certo? É coisa do esporte. Se você larga na frente, você pode puxar para um lado, você pode puxar para o outro, independente. E o que é que acontece? Por exemplo, quando você está lado a lado com o piloto, você quer jogar a bike para cima dele, vai acontecer o quê? Braço com braço, né? Aquele toque, um guidão com guidão. Agora, a partir do momento que você já está com pelo menos meia bicicleta na frente desse piloto, se você puxar para frente dele, o que é que pode acontecer? Quando você faz esse movimento com a sua bike puxando na frente,
qualquer toque que você der ali na roda dianteira do piloto que está atrás, esse piloto pode cair sozinho e fica lá. Então, o que é que eu busco fazer? Como eu já sei que vários atletas fazem isso quando estão correndo comigo, eu sempre busco frear, entendeu? Porque se eu não frear, eu caio. Se eu frear, mesmo que eu fique em último ali naquela primeira reta, mas eu ainda vou ter o resto da pista para tentar recuperar, pelo menos uma posição, duas, três, tanto faz. Agora, se eu cair, é muito mais difícil de eu recuperar as posições, entendeu? Quem assistiu às Olimpíadas viu aí o que aconteceu com Paola Reis, foi justamente isso. A atleta estava na frente, jogou a bike assim, em direção dela, e já estava com mais de meia bike na frente dela e ela caiu sozinha na primeira reta, certo? Então, freiei e continuei. Quando eu entrei na curva, veio outro atleta e bateu no meu guidão, né? Quando ele bateu no guidão, eu caí na curva, eu acho que com mais outros dois, se eu não me engano, certo? Então você vê o seguinte, uma curva naquela dimensão, daquele tamanho, o atleta vem para bater no meu guidão, certo? E é tranquilo também, hein? Eu não... Para mim, isso aí faz parte do esporte, certo? Cada um vai fazer o jogo da forma que acha certo. Então, me levantei no momento, ainda consegui recuperar a posição, terminei em sétimo, beleza? Na segunda bateria eu larguei da raia 7. E o que é que acontece? Quando eu larguei da raia 7, eu fui reto e nenhum atleta tentou interferir, né, na minha trajetória. Quando eu cheguei na primeira rampa, que eu vi que eu não vou dizer nem que eu estava muito na frente, mas eu senti que eu estava um pouco na frente. E pela filmagem que eu vi, tirei print para analisar, realmente eu estava um pouco na frente. E aí eu já busquei fazer a minha trajetória. Que a minha trajetória é o quê? Se eu saio da 7, eu vou procurar o melhor caminho para entrar na curva, por dentro. Porque se eu largar na 7 e for reto, o que é que acontece? Os pilotos vão vir por baixo e me jogam para fora da curva. Então, tentei fazer isso e até que eu não consegui, porque quando eu cheguei na segunda rampa, eu ainda deixei um espaço, passou um piloto assim por baixo, né? E aí a gente fui tentando buscar ele, não consegui. E como vocês sabem, todos que me acompanham aí, sabem que a minha corrida só termina na linha de chegada. Então eu tentei o máximo fazer a ultrapassagem até a linha de chegada, não consegui. E o que acontece? Quando a gente passou ali naquela linha de chegada, eu vinha com muita velocidade, o atleta também vinha, porém, eu não sei o que aconteceu, que ele caiu na minha frente e eu não pude fazer nada, né? Que estava em alta velocidade, só fiz bater nele também e caí por cima dele. Beleza? E fiquei em segundo nessa. Na terceira bateria, o que é que acontece? Larguei da raia 4. O atleta da raia 3 fez essa mesma coisa. Largou e jogou a bike para cima de mim. Beleza? Nada contra mais uma vez, certo? Cada atleta tem o seu estilo de correr, certo? Então, se o atleta consegue largar na frente, ele consegue escolher o melhor traçado de pista, né? Não tem mais nenhuma regra contra isso, até onde eu sei. Então tá liberado. Então todos podem fazer, né? Se você achar correto, você faça também. Não recomendo que faça, né? Mas quem acha certo. Então nesse momento que ele jogou, o que é que eu faço? Freio de novo para não cair, entendeu? E aí entrei na curva em último. Entrei na curva em sétimo. Aí o oitavo entrou por baixo de mim assim, e quando ele entrou por baixo, o pneu dele estoura e ele roda na curva, certo? Então, fiquei em sétimo na primeira curva, fiz 3 ultrapassagens, eu acredito, na segunda reta, e na última reta da pista, eu consegui passar mais um piloto, terminei na terceira posição, certo? E por que é que eu estou gravando esse vídeo? Porque na hora da premiação, eu vi muitas pessoas me atacando lá, né? Eu escutei comentários do tipo assim, Juninho botou para full DER em todo mundo hoje, certo? Aí, o que eu escutei também?
Juninho jogou a bike nas costas do piloto, certo? Juninho saiu arrastando todos os pilotos. Os vídeos estão aí, que eu postei ontem. Cabe a cada um assistir e analisar, né? Se vocês acharem que foi isso que aconteceu, mas eu tô com a consciência tranquila. Pra mim, eu fui a vítima e não o vilão. Beleza, galera? E é isso aí, é vida que segue, corrida que segue. Ontem foi desse jeito, mas domingo tem de novo e assim a gente vai, né? A vida do atleta é essa. A gente não pode nem se lamentar, nem... São coisas que acontecem no esporte, beleza? Mas eu achei interessante gravar esse vídeo, porque o que é que acontece? Para quem não me conhece, pensar coisas sobre mim que não é a realidade, certo? Categoria 40-49, o que é que aconteceu? Na final, ocorreu um incidente, né? Onde o nosso atleta aqui de Campina Grande, ele vinha na primeira colocação, certo? Passou no primeiro obstáculo da última reta, que é uma mesa. Ele vinha do meio da pista para o lado esquerdo da pista, certo? Quando ele passou nessa mesa, ele errou a passagem, certo? No que ele erra, ele já desequilibra da bike e pende. Basta você assistir o vídeo que você vai ver. No que ele pende, ele acaba também perdendo um pouco de velocidade. E nisso, o atleta que vem atrás, ele consegue imprimir mais velocidade nessa reta, certo? E vai chegando junto dele. E o que é que acontece? Quando vai chegando junto, ele bate no guidão, né? Na linha de chegada e cai. E ainda passou por fora da linha de chegada, né? E o que aconteceu nessa bateria? Os dois pilotos foram penalizados, né? Eu acredito que o que passou em primeiro foi para sétimo e o que passou em segundo, que caiu, foi para oitavo, se eu não estiver enganado. E impactou no resultado da prova, né? E assim, pela regra, né? Foi correto, certo? Agora, o que a gente tem que analisar também, porque a regra não pode valer só para um piloto. No próprio vídeo que eu postei aí ontem, tem duas situações que acontecem. Então, no caso, foram duas situações que aconteceu a mesma coisa, onde o piloto estava do lado esquerdo da pista, né? E terminou a prova no lado direito da pista. Então, assim, a regra tem que ser aplicada para todos. E deve se fiscalizar mais, isso aí, certo? Categoria Cruz 50 mais. No meu ponto de vista, foi cabível de punição para os atletas, certo? Porque, como o regulamento fala, o esporte é de contato, então você pode ter contato com outro atleta, mas esse contato não pode ser de forma intencional. E ontem todos viram que foi várias vezes de forma intencional. Isso aí não pode acontecer, ainda mais numa categoria de veteranos que deveria dar exemplo a todos os pilotos mais novos, né? A categoria Elite Man foi um show à parte, né? Com a presença do piloto Bruno Cogo. Tanto os treinos como a corrida foi muito bonito de se assistir. A arquibancada foi a loucura com a categoria Elite Man, beleza? E foi um show de pilotagem dos atletas, todos estão de parabéns. E assim, para falar agora de outra situação do Bicicross e regras e regulamentos, certo? No meu ponto de vista, eu sou contra esse regulamento de última reta, certo? Eu sou contra esse regulamento de última reta. Por quê? Porque isso aí sempre existiu, certo? No Bicicross. E muitas vezes o piloto vinha na frente e não queria nem pedalar na última reta, né? Então o que é que ele fazia? Às vezes olhava para trás, ficava procurando o adversário e ia fechando a pista para um lado e para o outro, para o adversário não passar. Porém, se esse adversário que vem atrás, ele consegue imprimir mais velocidade, ele consegue ter força
Mesmo que o da frente feche, ele vai bater no ombro e assim, a chance do que está na frente cair é maior do que vem atrás. Então por isso que eu sou contra esse regulamento. E até porque o bicicleta fica mais bonito, né? Que nem esse campeonato brasileiro aí na categoria 40 mais cruiser, colocaram o primeiro lugar e o segundo para as últimas posições. Mas todo mundo sabe quem foi que ganhou a prova, né? Porém, quem sou eu para julgar, né? Estou dando só uma opinião aqui para vocês. Galera, e assim, sobre a situação atual do bicicross, eu acredito que deveria ser revista algumas coisas, certo? Como, por exemplo, há muitos anos atrás, os dirigentes se reuniram para acabar com o troféu, né? Ser só medalha, alegando que o Campeonato Brasileiro era medalha, as próprias Olimpíadas são medalha, né? Então alegaram isso, porém é uma coisa muito sem lógica, né? Que a gente paga uma inscrição cara, um esporte que já é caríssimo, beleza? E eu acredito que o atleta tem que ser valorizado, certo? A Elite Man precisa ter um prêmio também para incentivar, não só o rateio, né? Como também foi tirada há alguns anos atrás. Disseram que era só aumentar o preço da Elite e botar rateio. Então, assim, são coisas como essa que precisam ser revistas. Essa situação de comissário, já que tem que levar o pé da letra, então tem que ter pelo menos um em cima de cada curva, porque não tem como apenas um dar conta de tudo, certo? E mesmo que não seja um comissário oficial, né? A gente pode pegar pessoas que têm conhecimento das regras e colocar lá em cima da curva para analisar também e em caso de qualquer coisa que aconteça de errado, ele vai levantar a bandeira e o comissário de prova já fica sabendo e já pode até punir o atleta na mesma hora, certo? Outra situação, essa última reta, acredito que deve ter duas câmeras também filmando, já que existe essa regra de última reta, então tem que ter uma câmera de frente para pegar o traçado dos atletas, né, para saber quem vai reto, quem puxa para um lado, quem puxa para o outro, além da câmera lateral que é na linha de chegada, né? Porque a gente também não tem condição de colocar chip, o certo seria chip, né, para isso, mas por ser caro, então isso aí é uma coisa muito mais barata. Basta pegar dois celulares, colocar em cima de dois tripés e pronto, tá resolvido o problema. E o que eu tinha para falar é isso, certo? E foi apenas um desabafo, porque quem me conhece sabe o bicicross que eu faço, sabe como é que eu ando, sabe que eu não tenho maldade com ninguém. Porém também é o seguinte, né? Quem anda certo comigo eu ando certo. Agora quem anda errado, infelizmente a gente vai ter que jogar o mesmo jogo, certo? Eu busco sempre andar correto com todos, mas não são todos que andam correto comigo. A maioria que corre comigo anda na maldade. Então, da mesma forma eu tenho que fazer, tenho que me defender, né? E vida que segue. Não estou me lamentando de nada, beleza, galera? É apenas um relato, porque assim, tem pessoas que não me conhecem e podem ficar com uma má impressão sobre mim por mentira, né? Que hoje em dia é até fake news, né? É crime, fake news. Como a galera estava falando ontem, eu não acho que foi nada verdade do que foi falado ontem sobre mim, na pista de bicicross, certo? E é isso aí, galera. Valeu e até a próxima. BMX na veia.